E se eu te dissesse que o guia para a verdadeira riqueza, aquela que ninguém pode tirar, estava escondido nos escritos de um imperador romano de quase 2000 anos? Pois é, hoje a gente vai abrir esse diário e descobrir uma lição antiga, mas que, olha, é incrivelmente relevante sobre onde encontrar a verdadeira fortuna. E já adianto, não está no ouro nem no poder, mas dentro da gente. Tá, vamos começar com uma pergunta bem direta. Pensa aí, onde é que a gente busca o nosso valor, a nossa satisfação? É uma reflexão importante, né? Para onde vai toda a nossa energia na busca pela tal felicidade? Geralmente a busca acaba indo para coisas como essas aqui, ó. Status social, a validação de um like na internet, o conforto material, mais dinheiro na conta, uma reputação que ninguém possa criticar. Elas são tipo as moedas do nosso tempo. Mas a pergunta que fica é: será que elas compram o que realmente importa? Para a gente explorar essa ideia, vamos fazer uma viagem no tempo. Nosso guia nessa jornada é ninguém menos que Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos que já pisaram na Terra, mas que, no fundo, estava lidando com as mesmas questões que a gente, só que no meio de um caos absoluto. E olha, o reinado dele não foi nem um pouco tranquilo. Ele teve que encarar guerras brutais nas fronteiras, uma peste que simplesmente dizimou milhões de pessoas e, claro, a pressão constante de governar um império gigantesco. As pressões externas que ele sofria eram sinceramente inimagináveis. E é aqui que a história fica interessante. No meio desse furacão todo, a fonte de força dele não era o trono, nem os exércitos. Era um diário que ele escrevia para si mesmo, um monte de anotações que hoje a gente conhece como meditações. Aquilo ali era a ferramenta dele para se tornar uma pessoa melhor. Essa citação aqui resume a grande sacada dele. A origem da infelicidade não está lá fora, no mundo ou na cabeça dos outros. Está aqui dentro, na nossa própria mente. É essa ideia que vai guiar toda a nossa conversa a partir de agora. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Para Marco Aurélio e para os estoicos, a chave para entender a verdadeira riqueza está num conceito muito poderoso: a doutrina dos indiferentes. Mas o que são esses indiferentes? Pensa assim, são todas as coisas que acontecem com a gente, mas que, na real, não têm o poder de nos tornar pessoas melhores ou piores em nossa essência. São os eventos externos que fogem do nosso controle. Como ele mesmo escreveu, a morte e a vida, a honra e a desonra, a dor e o prazer não nos tornam nem melhores nem piores. Portanto, não são nem boas nem más. O ponto central da filosofia estoica é exatamente essa divisão do mundo. De um lado, está tudo aquilo que a gente não controla. A opinião dos outros, a dor física, ter grana ou não ter. Do outro lado, existe o nosso verdadeiro reino. O único lugar onde a gente tem soberania total. Nossos julgamentos, nossas ações, nossa vontade e, no fim das contas, o nosso caráter. Vamos pegar o primeiro grande indiferente que persegue tanta gente hoje em dia. A fama. Sabe, aquele desejo de ser lembrado, de ser aplaudido. Marco Aurélio, que era simplesmente o homem mais famoso do seu tempo, tinha uma visão bem honesta sobre isso. A fama é passageira. O aplauso de hoje é o esquecimento de amanhã. Basear a felicidade em algo tão frágil é como construir um castelo na areia. Uma hora a maré leva. Agora, vamos para outro par de indiferentes: prazer e dor. A vida de quase todo mundo é uma busca sem fim por um e uma fuga desesperada do outro. Mas, para os estoicos, isso é um erro fundamental de perspectiva. E essa ideia, gente, é revolucionária. Presta atenção. Não são os eventos que nos machucam, mas a nossa opinião sobre eles. A dor é um fato físico, claro, mas o sofrimento é um julgamento mental. Se a gente consegue separar uma coisa da outra, o poder que os eventos externos têm sobre nós diminui, e muito. Então, tá, se fama, prazer e status não são a verdadeira riqueza, o que é? É aqui que a filosofia estoica nos mostra o caminho para construir algo que ninguém, nunca, pode nos tirar: a nossa fortaleza interior. Essa metáfora é simplesmente linda. A mente, quando a gente treina ela, vira uma cidadela, uma fortaleza. O mundo lá fora pode estar em guerra, o caos pode estar reinando, mas dentro dessa fortaleza existe paz e segurança. Essa é a única riqueza que importa, porque é a única que é de fato nossa. E como se chega lá? Bom, Marco Aurélio nos dá um mapa com 3 passos. Primeiro, examine os próprios pensamentos, questione as reações automáticas. Segundo, foque a energia naquilo que dá para controlar, ou seja, as próprias ações. Agir com justiça, com bondade. E terceiro, aceite com serenidade o que está fora do nosso controle. Abrace a realidade como ela é, não como a gente gostaria que fosse.
E essa citação nos leva ao ponto final, que é um soco no estômago, no bom sentido. A filosofia estoica não é uma teoria para ficar discutindo em sala de aula. É um manual prático para a vida. É uma filosofia de ação. Menos papo, mais prática. É sobre ser e não só falar sobre ser. E assim, a gente volta à pergunta do começo, mas agora com uma nova bagagem, né? Depois de ouvir o que o imperador tinha a dizer, vale a pena refletir. A nossa busca por riqueza tem sido direcionada para o que é passageiro e externo ou para a construção daquela fortaleza interior, a única posse que é de verdade nossa e inabalável? A resposta para isso muda tudo.